Terceira carta de João, lá no finalzinho. Terceira carta. Glória a Deus. Amém. Encontraram? Amém. Podemos fazer a leitura. Terceira, João, os que puderem ficar em pé, fiquem em pé, por favor. Terceira epístola do apóstolo João, versículo 2. Amados, diga eu. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Digam graças a Deus. Pai, nós te louvamos, pois o Senhor nos entregou por Cristo essa salvação maravilhosa e nos fez livre, Senhor, para escolher, tomar decisões. E nós assim decidimos, Senhor, acreditar na Tua palavra, a colocar a fé sobre os fundamentos desta palavra. Adoramos o Senhor, louvamos o Senhor, fazemos declarações, Senhor, que te amamos. Ah, meu Senhor, há momentos que são muito difíceis de lidar com as questões, mas nós esperamos em Ti, nós confiamos no Senhor, e essa noite é a noite que o Senhor pode nos instruir, não apenas trazendo a instrução de uma palavra, mas trazendo a mudança em si, por meio dela, para a nossa vida, no nome de Jesus. Que quer diga amém, aplauda o Senhor, e podem... Pode sentar, por favor. Até mesmo os mais conhecedores de formação secular, de estudo, eles consideram que o conhecimento transforma vidas, que uma nação com conhecimento é uma nação que se educa, é uma nação que se segura naquela verdade do que ele aprendeu da sua nação. E nós também somos um povo de Deus, um povo que também fazemos parte de uma nação, não apenas uma nação terrena, mas uma nação celeste. Mas enquanto estivermos aqui peregrinando, nós precisamos ter instrução. É por isso que a Bíblia diz: se você quer sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é uma forma de instruir você para as suas questões, as questões da sua vida, do seu dia a dia, das suas lutas. E o povo de Deus é um povo que deveria ser muito bem instruído, deveria se interessar bastante a estar instruído na palavra, porque desde os antigos pactos que Deus adverte, e o profeta advertiu, o povo se perde por falta de conhecimento. Aleluia. E como o evangelho ele é apresentado como boas novas de Deus para a salvação, essa palavra salvação, ela tem uma entonação literal que é sozo, é livramento total, é coisas boas mesmo, aleluia. Então,
O Evangelho é boas novas de Deus. Então Deus, Ele quer que nós, como diz aqui essa escritura, o texto que nós lemos, Ele quer que nós vá bem. A novidade de Deus não é apenas o desejo que eu vá bem, é porque Ele pode fazer para a minha vida e para a sua vida aquilo que nós não podemos fazer. Jesus disse, Lucas escreveu, capítulo 18, versículo 27, porque para os homens aquilo que é impossível é possível para Deus. E isso me faz lembrar quando eu não era crente e eu estava viciado. Eu trabalhava e estava fazendo tratamento em Fortaleza com minha filha, e toda tarde, mesmo eu trabalhando, eu me dirigia para um boteco. Eu ia beber. Talvez a bebida fosse um refúgio, uma fuga, não que eu estivesse fugindo da minha responsabilidade, mas uma forma talvez de tirar do pensamento, que é o que muitas pessoas fazem. Parte para outra coisa para ver se alivia a pressão. E eu já ouvi muito, tinha ouvido muito de muita gente, principalmente da minha mãe. Ela dizia: eu vou morrer e eu não vou ver epitáfio, uma mudança na vida dele. A minha vida não havia nada de mudança. Mas se eu nem mesmo entender, um dia eu vinha para o boteco beber cachaça e fazer outras coisas, e um jovem se dirigiu, atravessou a rua, saindo da calçada de uma igreja, e veio em direção ao outro lado da calçada, onde tinha um muro. E quando eu fui passando, ele ergueu a perna, encostou no muro e botou o bracinho e deixou no ciclo. Aí disse: eu percebo que toda tarde você vai para aquela boteca ali beber cachaça e você só sai dali bêbado. Deus pode mudar a sua vida. Deus tem coisas boas para você. Então, mesmo se eu menos me interessar, se eu menos eu saber, Deus já usou alguém para me abrir os olhos, que Ele podia fazer a diferença no meu viver. Aleluia. Então Deus já começou a trabalhar em mim. Louvado seja Deus. E ali, com pouco tempo, eu aceitei Jesus. Houve o milagre da cura da minha filha, e as coisas foram sendo transformadas no meu viver. Foi transformada. Porém, aqui o apóstolo, ele está falando de outra coisa muito importante, primordial para a nossa vida. Não é só a garantia de uma alma bem guardada por Deus, pelo sumo sacerdote de nossa alma, Jesus, por a âncora da nossa alma, que é Jesus, aguardando as mansões celestiais. Esse é o destino final. Porém, Pedro diz que nós somos peregrinos nessa terra, e enquanto vivemos aqui aguardando o Senhor, Deus deseja, na palavra do apóstolo, que nós vá bem em todas as coisas. Então não é só apenas eu ser salvo. Ele quer que a minha vida se una ao propósito dele, para que eu melhore. As boas novas de Deus, no seu propósito para que eu melhore, está todas as coisas, inclui trabalho, o nosso trabalho. Ele quer que o nosso trabalho, nós vá bem no nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa família, o nosso relacionamento. Ele quer que tudo vá bem, as nossas finanças. Ele quer que tudo esteja
unido ao propósito. Como eu iniciei falando que era importante a gente ter conhecimento, nós podemos usar a expressão de Isaías para a graça de Deus a favor de nós. Capítulo 1, versículo 19 do seu livro. O profeta Isaías, messiânico, ele diz: se quiserdes e ouvirdes e guardar, se quiser ouvir a Deus para guardar, você comerá o melhor dessa terra. Quer dizer, enquanto você planear nesse planeta, você pode comer o melhor, você pode desfrutar do melhor. Aqui em algumas traduções, essa leitura, ele diz: acima de tudo, sobre tudo. Você sabe que sobre tudo é uma vestimenta que é acima de todos. É uma capa grande, muito bonita, um sobretudo, que você usa para proteger as outras vestes. E esse sobretudo de Deus que Ele está falando para nós é a forma de proteção daquilo que Deus faz por nós. Se você ouvir, então, olha só a combinação: é ouvir e querer. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa, não só aqui, você ouve e você quer? Ouço e quero. Aleluia. Quer ver? Eu vou perguntar aqui para vocês e vocês vão me responder. Você ouve a Deus? Você vai dizer sim, diga sim. Sim. Você quer em Deus? Diga sim. Sim. Não é verdade? A gente ouve e a gente quer. Porém, aqui o apóstolo ele vai dar umas definições para a gente ter entendimento, para se apegar à verdade de Deus, para que funcione em nós. Porque tudo para nós é pela fé. Diga: a minha vida, toda ela é para viver por fé. Agora vamos entender essa definição que ele dá. A definição da fé, do que ele está falando. Ele está falando que a fé da convicção, porque a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós esperamos. A fé é a convicção, e a fé da preferência. Aí é onde vai provar na vida de alguns que ele nem ouve e nem quer, ele só faz dizer. Porque quem ouve e quer, a fé funciona como obediência. Ele vai fazer aquilo que Deus está oferecendo, que Deus está promovendo, que Deus está falando. A fé de preferência é aquela que você faz o que bem entende. Hoje eu não vou para o culto, não. Eu não preciso ir para o culto hoje. Eu tenho fé em Deus, mas não preciso aceitar Jesus. Eu tenho fé em Deus, mas eu não preciso contribuir. Não preciso contribuir, tem gente que diz que não precisa. É uma fé de preferência. A fé que faz você querer o que você prefere, e não o que Deus quer, não o que Deus manda. Então, se nós ouvir e querer, essa combinação, irmão, faz o homem ter uma vida extraordinária com Deus. Porque naquilo que eu não posso executar, entra a ação de Deus. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Operando Deus. Então veja bem: desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu disse, a fé
Esqueci a palavra. E a fé da preferência. Então, vamos ver essa fé da certeza que nós temos naquilo. Não vou citar você, não, vou citar eu. Eu tomo medicamento para pressão. Quando eu faço exame periódico, que entro no assunto de pressão, os médicos dizem: o seu colesterol está alto, o seu triglicerídeo está alto. Eu vou passar um medicamento para você, mas o correto não é o medicamento, o correto é você caminhar, se exercitar e mudar a sua alimentação. Deus deseja que eu vá bem em todas as coisas. A fé da convicção, que é a certeza, eu vou fazer aquilo que é para fazer. A fé da preferência, eu vou fazer o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer é não fazer exercício. O que eu quero fazer é não caminhar. O que eu quero fazer é não mudar minha alimentação. Aleluia. Veja bem, eu quero que te vá bem em todas as coisas, como algumas traduções dizem, e que você seja próspero. É um desejo de Deus que você melhore as suas finanças. Mas a Bíblia diz como é que pode se melhorar uma finança. A Bíblia ensina. Primeiro é sendo fiel no pouco para Deus lhe colocar no mundo. E muitos não têm uma fé de convicção para ser fiel no pouco. Quando é que você vai chegar no mundo? Não vai chegar, porque o mundo é de Deus, que vai dar para você, e você não é no pouco. Como é que Ele vai confiar muito? São práticas na nossa vida que vai fazer a diferença. Que tenha prosperidade, que seja próspero. Quanto é o ganho? Um salário. Quanto é o gasto? Então são realidades da nossa vida que precisa ser administrada, sempre apresentando a Deus, para que Ele dê a provisão. Sempre apresentando a Ele. Mas primeiro vem a minha prática. Vem a minha prática. Eu ganho um salário. Você pode observar em lojas de atendimento, de compra, quando uma pessoa tem uma condição melhor, observar que ele compra no cartão de crédito, a pessoa quer a sua vez, sim, me dê, ele seleciona e ele leva todos aqueles papeizinhos de compra. Agora veja um pobre, uma pessoa sem noção: para que eu quero isso? Você quer a sua nota? Não, deixa para lá. Aquela nota é o parâmetro para você estudar aonde você está indo com suas finanças. Aleluia. Porque você ganha um salário e gasta salário e meio, esse mês você ficou devendo algumas pontas, algumas coisas. Vem o juro da dívida, no outro mês vai aumentar um pouquinho mais. Aí o sem noção ou a sem noção: vou pedir um cartão novo de crédito. Aí pega um cartão, e é a facilidade que tem hoje, pega outro cartão de crédito. E assim vai chegar um tempo que a sangria não tem como fechar. Aí não adianta chorar, não adianta se maldizer, não adianta reclamar. Aleluia.
Eu quero que te vá bem, que seja por todas as coisas, em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Mas espera aí, a alma vai bem, mas vamos entender quem somos nós. Que Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, a Tessalonicenses, ele diz lá no capítulo 5, nós somos espírito, alma e corpo. Que o Deus da paz lhe santifique no espírito, na alma e no corpo. Então a minha alma está bem, mas o meu corpo, as minhas ações, possam tornar a minha alma tóxica, porque quem vai fazer a minha alma bem é o meu espírito. Mas a minha fé é de preferência. Não vou escutar, não ouvir a palavra não. E a palavra assegura que a palavra é quem limpa, a palavra é quem renova, a palavra é quem transforma, a palavra é quem abre porta, a palavra é quem liberta, a palavra é quem faz o mover, a palavra é quem dá a fé. Mas a minha fé de preferência, não vou não, ainda que você tenha sido convocado pelo Senhor para não perder, mas é de preferência. Quando é de convicção, não, de jeito nenhum, eu vou. Deus me chamou, aleluia. Você está pensando que Deus me chamou uma vez? Não, agora deixa eu entrar nesse detalhe. Eu disse que a alma está bem, enquanto não está torta, porque o Espírito é quem vai alimentar. Mas a fé da preferência, ela é uma fé emotiva, é uma fé da razão humana. Então veja bem, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É o que ela está falando. Mas como é que eu vou dar lugar ao diabo se eu não estou vendo? O que é que eu faço para dar essa margem para ele? O diabo utiliza instrumentos. E esse instrumento pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser a mulher, pode ser um filho, pode ser uma rede social, pode ser o que for. Seja o que for, ele utiliza. Não dê lugar. Agora veja bem, para que isso aconteça na nossa vida, eu quero que te vá bem e eu vou bem. Eu quero que te vá bem, como vai bem a tua alma. Eu quero que vá bem, então vai bem. Isaías profetizou essa graça desse mover, se ouvides e querer. Você lembra quando Jesus chegou no grande dia da festa? Ele bradou e disse: quem tem sede e fome, vem a mim. Quem tem fome e sede, vem a mim. Deus está querendo pessoas que se interessem por o que Ele quer dar. E muitas vezes nós não queremos, é só conversa. Aleluia. Diga: Deus derramou o seu Espírito sobre a minha vida, para que minha fé seja de convicção e não de preferência. Aleluia. Aplauda aí a Jesus. Eu quero que te vá bem em todas as coisas. E você sabe que Tiago, ele escreve e diz assim, no capítulo 1, que em Deus não há sombra de dúvida e nem variações.
Ele é o Deus das luzes. Não há sombra e nem variação. Aqui a iluminação é bem forte, quase deixa pouca sombra. Mas você vê num estádio de futebol, não fica sombra nenhuma. A luz é muito forte, não tem sombra não. É límpido a claridade. Deus se pode dizer assim: não há sombra de dúvida e nem variações. Aí ele diz: mas todo homem com o coração dobre, todo homem que tem um coração dobre é como a onda do mar, vai lá e vem cá. Essa fé que vai lá e vem cá na onda do mar, esse homem não vai receber coisa alguma. Aleluia. Veja bem como é importante a gente ter esse conhecimento dessas verdades. Coração dobro, vou começar isso, vou parar, vou fazer não, aí eu vou querer isso, está demorando. É inconstante, e a Bíblia diz que a fé da convicção, ela é constante. Os olhos não viu, o ouvido não ouviu, o coração não desceu no coração para perceber, mas ele sabe que Deus tem para ele, porque Deus o ama. A fé da convicção, ela se move por aquilo que ela crê em Deus. Aleluia. Isso falta muito em muita gente, irmão. Eu quero que te vá bem em todas as coisas, como vai bem a tua alma. Eu quero que você seja próspero. Aleluia. Eu quero que você tenha uma vida tranquila. No versículo 3 ele diz: porque muito me alegrei, os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu andas na verdade. Andar na verdade da palavra de Deus, ela insere a pessoa em tudo na vida. E essa palavra que nós estamos ouvindo dessa forma é a verdade. Que você para, irmão, para ver. Eu quero que eu vá bem. Tem irmão, tem irmã que não gosta de tomar comprimido. Tem senhores, tem homens já na condição de fazer o exame de toque, que é avisado pela ciência, pela medicina, que o homem a partir de 40 anos tem que se precaver, tem que fazer o exame. Eu? De jeito nenhum. Aí quando de repente aparece uma coisa, aí antes era só para um toque, depois é para fuçar tudo, e a pessoa vai lá, porque está sujeito a ter que ir. Aleluia. Porque, irmão, Deus opera no milagre, numa ação de uma oração, e Deus opera usando um médico, é um tratamento. Eu sempre lembro de uma pessoa que era irmão com a gente, e ele tinha uma sinusite. E a gente, na primeira igreja, a gente fazia muita campanha de libertação, vinham muitos pastores, acontecia muito milagre. Aí ele dizia: glória a Deus, agora eu senti, eu estou curado. Uma semana depois ele estava com o narizão desse tamanho, escorrendo, espirrando, uma sinusite mais horrível do mundo. Aí eu dizia: meu irmão, faça uns exames, vá ao médico, ora ao Senhor, eu já utilizei da fé, minha fé não alcançou, já fiz o que a Bíblia orienta a gente fazer. Mas a Bíblia diz: os doentes vão ao médico. Vá lá. Quem me cura é Jesus. Esse milagre eu não dou oportunidade para remédio, não, vai ser Jesus. Resumindo, ele está desviado há muitos anos. Um dia desse encontrei ele com o narizão já bem recuperado, mas desse tamanho, a sinusite tinha de morrer.
Ele passa dias e dias dentro de casa com essa sinusite. Está desviado. E o milagre que ele esperou tanto não aconteceu. Porque a fé é de preferência. E às vezes a sua preferência em dizer que tem que ser Deus, essa fé que parece ser uma fé de convicção, mas não é de preferência, porque se fosse de convicção, já tinha acontecido o milagre. Já tinha acontecido, irmão. É questão de pensar, é questão de raciocinar. Se você não está dando certo, então tem alguma coisa errada. Aí você vai botar a culpa em quem? Deus? Não é botar a culpa em Deus. O erro está em nós, a falha está em nós. Amados, desejo, olha o desejo de Deus. É vontade dele, irmão, que nós vá bem. Agora veja bem, a alma houve um sacrifício a nosso favor. Houve um sacrifício a nosso favor no plano de salvação para a nossa alma. Nós aceitamos. Agora, algumas coisas da nossa vida entra a parte da combinação. O escritor dos Hebreus, no capítulo 4, diz que o povo, se referindo a Israel, o povo, com a diferença do de agora, e ele estava preocupado, o apóstolo Paulo dizendo, é que, glória a Deus, todos ouviram as boas novas, as novidades, mas alguns se perderam, porque a combinação, não misturaram a palavra com a fé. Olha a combinação, aleluia. Não misturaram a palavra ou a fé com a palavra. E que palavra é essa que eu possa misturar? Que palavra é essa? A palavra de uma mente renovada. A palavra da mente renovada que entende. Se eu estou agindo assim, não está dando certo, eu vou ter que mudar o jeito. Alguns ditados populares dizem assim: errar, uma, duas, isso é comum. Mas cair no mesmo erro, aí isso é burrice. Você já viu alguém dizer isso? Então, irmão, Deus nos instrui para que nós sejamos um povo de conhecimento e de sabedoria, porque todos nós passamos por algum momento de sofrimento, de agonia, de dor, tribulação. Mas o que Deus está falando é tão forte, tão valoroso e tão poderoso, que Jesus deu uma resposta aos discípulos de João Batista. Veja bem, no capítulo 11 de Mateus, João estava preso e disse: vá vocês dois lá, não tá, esse Jesus lá não está acontecendo essas coisas. Pergunte para ele se ele é o que nós estávamos esperando ou nós temos que esperar para o outro. O discípulo chega lá e disse: o mestre João mandou perguntar se você é o que nós estávamos esperando ou nós temos que esperar por outro. Ele disse: volte e diga para ele o que vocês ouviram e viram. Vocês ouviram ele falando e ouviram ele fazendo as operações. Diga lá que você ouviu e viu. Ouviu e viu. Viu o quê? Os coxos andarem, os cegos ter vista. Aí ele vai citando. Então a resposta de Jesus para João é a resposta dele para nós. O Evangelho não é apenas uma palavra que comunica algo bom para nós, é algo que age em nosso favor. Aleluia.
Eu até comentei com a irmã, não sei se foi ontem ou se foi hoje, que muitas das vezes a gente ora pelas pessoas e não acontece nada, é porque a pessoa não crê, recebe a oração, mas não crê. Ele acredita que Deus pode fazer. No começo desse ministério, vocês lembram, mais velhos, quantos demônios foram expulsos, quanta libertação aconteceu, quanta milagre aconteceu. Hoje muitas pessoas estão doentes. Antes, no começo, eles vinham, porque eu até desafiava, se você estiver doente, vinha me desafiar, vem para orar, para você ficar bom. Vinham. Hoje a pessoa se soca dentro de casa e não vem. O que é isso? Perdeu a confiança, deixou de acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a Bíblia diz que aquele que persevera, eu estou nesse processo de oração com vocês aqui. Uns já testemunharam, ficou bom, já receberam alguma coisa, e eu vou continuar orando. Daqui a pouco eu paro a mensagem, vocês vão aqui na frente, eu vou fazer o que a Bíblia diz e vou orar. E quando eu estiver orando, é muito importante que você não ore, porque as suas orações não supriram efeito. Você tem orado, mas não tem suprido efeito. Então vocês não orem, você escute o que eu estou orando, e você creia naquilo que está sendo dito, que Deus vai fazer por você. Aí você acredite. Não é para acreditar em mim, é para acreditar nas palavras que eu estou dizendo, que Deus vai fazer. Aí você acredita e você receberá. É assim que funciona. Aleluia. Quando eu for orar, não orem, você fica atento. E como algumas vezes eu não tenho a revelação, quando eu estiver orando, repreendendo uma dor de cabeça, mas sua dor é no joelho, você aproveita e diz: e essa dor no meu joelho está repreendida em nome de Jesus. Amém? Amém. E nessa noite eu vou me alegrar, porque eu vou ouvir testificar dessa verdade na vida de vocês. Deus fará esta noite grandes coisas na sua vida. Vou repetir: Deus fará nesta noite grande coisa na sua vida. O que é que você tem que dizer? Eu creio. Eu não estou dizendo que algum não crê, eu não estou dizendo que precisa ter o conhecimento. Deus nessa noite fará grandes coisas na sua vida. Diga: eu creio. Isso. Portanto, amados, a palavra foi exposta, a direção foi dada pelo Espírito Santo, a locução foi minha, mas o poder que opera é o de Deus. Pode crer em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.